Busca por Penélope. Até o final da história eu fiquei calada. Que tipo de louco pensaria em cortar a cabeça do urso em uma situação dessas? Parecia que a história, que estava indo bem, de repente encontrou uma forte tormenta e mudou de direção bruscamente. O príncipe herdeiro riu de mim, talvez porque eu estava em silêncio e pensou que eu estava comovida. Mas a princesa não é a mais valente? Diferente de mim, que fui um oportunista, você estava lidando com tudo ali sozinha. Antes que eu pudesse me dar conta, ele voltou à sua forma habitual. Eu olhei para o rosto do príncipe herdeiro que estava sorrindo desagradavelmente. Talvez não estivesse tirando sarro de mim, mas sim de si mesmo naquele momento. Suas habilidades com a besta são melhores do que eu pensava. Além do mais, alguns dos caçadores mais hábeis não se comportariam tão tranquilamente como você, se de repente derem de cara com um urso. Se você tivesse corrido e dado as costas para ele, logo teria sido pega pelo urso e teria seus membros arrancados. Bom, deixemos de lado os pensamentos inúteis. Espero que você sinta orgulho da sua intuição e sua capacidade de fazer frente ao perigo. Foi um consolo inesperado, eu arregalei os olhos diante da grandeza do Calisto. Eu tenho quase certeza que foi pelo fato de termos passado por situações similares, mas meu coração estava tranquilo apesar das palavras diretas e sinceras dele. Ao mesmo tempo, era irônico que a pessoa que disse tudo isso tenha sido o príncipe herdeiro e ninguém mais. Obrigado pelo elogio. Depois de bastante tempo, eu abri a boca, soltei um suspiro e respondi. Sua Alteza foi muito valente mesmo sendo só uma criança. E devolvi seus elogios. Eu não tinha mais nada a dizer sobre a história que o príncipe contou. Senti pena da sua infância, mas foi só por um momento. Desde a parte que ele cortou fora a cabeça do urso e levou consigo, eu mudei de ideia. Já não tinha remédio desde cedo. Apesar de tê-lo elogiado, me perguntei se ele se aborreceria. Nesse momento, o príncipe estava de cara feia. Isso é tudo? Que? Perguntei desconcertada. As rugas na testa do príncipe herdeiro se aprofundaram. É assim que você aprecia a história? Sim, é. Por acaso a princesa tem alguma emoção? Hã? Me surpreendi com o repentino desdém na voz dele. Então o príncipe me olhou com os olhos bem abertos e falou: Por que você é tão má? O quê? Eu arregalei os olhos como se tivesse escutado algo totalmente fora da realidade. Você acha que está em condições de me dizer isso? Apesar de que eu estava fazendo beicinho indignada, foi ele quem respondeu como se estivesse mais ofendido. Quando contei essa história para os soldados trêmulos nos campos de batalha, eles choraram e ficaram comovidos. A princesa não tem pena da minha infância? Tudo o que pude fazer foi rir, diante daquele homem que estava mostrando sua insatisfação. Coitadinho? Que coitadinho nada. Que parte eu devia sentir pena? Nesse jogo maldito, eu sou a mais patética e a mais digna de pena. Pelo menos o príncipe herdeiro não precisa temer nem um pouco, se perder o interesse de alguma mulher que o odeia. Com as pupilas vermelhas me olhando como se estivesse esperando uma resposta, eu resolvi falar com moderação. De todas as formas, agora você está vivendo bem. Originalmente, esse tipo de história triste sempre termina com a morte. Ele nunca saberá como é difícil tentar evitar esse triste final. Diante da minha resposta, ele estalou a língua e murmurou: Tixi, os rumores estão certos. Você é uma mulher malvada sem sangue e sem lágrimas. O que você disse? Entre todos os protagonistas, eu não consegui suportar ouvir isso desse grande bosta. A raiva que estava a ponto de explodir se perdeu diante da visão da barra brilhante desse protagonista que falou demais. Respirei fundo e juntei toda a minha paciência. Merda! Eu estava cerrando os dentes, olhando para ele. De repente ele soltou um suspiro e me olhou com seu olhar feroz. Quando eu estou com a princesa, eu realmente não tenho tempo para ficar entediado. Então, interesse 34%. O seu interesse aumentou, e ele tinha um leve sorriso em seu rosto. Meus olhos ficaram cada vez mais grandes, 5% foi um salto bastante grande. Olhei inexpressivamente acima de sua cabeça, cujo cabelo que lembra ouro estava todo desgrenhado. No modo normal, o interesse dado inicialmente é 30%. Agora o interesse do príncipe alcançou um nível desses onde eu posso dizer que estou bastante longe da bandeira da morte.
Mas isso não me fez sentir bem. Talvez seja pela situação que nos encontramos. Quando eu vi a cara de um homem olhando para mim sorridente, me senti estranha. Você parou de tremer. Nesse momento, o braço que estava me segurando com força relaxou. Diferente de quando ele me abraçou, Calisto me deixou ir com muito cuidado. Agora realmente você deveria ir dormir. Ele levantou-se de seu lugar e voltou para o outro lado da fogueira sem pestanejar. O calor que rodeava meu corpo se desvaneceu. Ele estava certo, os tremores do meu corpo realmente haviam diminuído. Pai, você voltou? O Duque Eckhart, que batia nervosamente na mesa, estava alegre em ver seu filho mais velho que tinha acabado de entrar na tenda. Mas Derek sacudiu a cabeça e franziu o senho. Nada? Reinald levou os cachorros para o bosque de novo, logo teremos notícias. A última pessoa que a viu. Encontrei um guarda que disse que ela perguntou como fazia para chegar ao terreno de caça dos animais pequenos. Então ela foi nessa direção? Derek assentiu em silêncio dessa vez. Bang! O Duque bateu na mesa com os punhos como se estivesse frustrado. Tudo bem por enquanto, mas uma garota que nem alcançou a idade adulta está sozinha no meio da floresta. Ela disse que só daria uma olhada ao redor do campo de caça, mas realmente eu não acreditei. Penélope era originalmente volúvel. Ainda assim, a área de caça de animais pequenos estava a 16 quilômetros do espaço aberto onde a competição de caça começou. Seja como for, os guardas estacionados ali poderiam encontrar ela facilmente. O problema foi que ela adentrou mais profundamente na floresta, onde os animais selvagens haviam sido soltos. O Duque perguntou pressionando as têmporas, sua cabeça estava doendo. E o lado do príncipe? Nesse momento, o rosto do Derek retorceu desagradavelmente. O Duque nunca havia visto a boca de seu filho se apertar tanto. Acabamos de enviar uma equipe de busca do Palácio Imperial. Em um momento como esse não era só a princesa que havia se perdido. Depois de ter se passado muito tempo desde que ecoou o som do sinal, o príncipe não havia regressado. Se você encontrar ela, me avise e eu vou ficar aqui esperando. Eu espero que esse filho da puta não tenha cortado a Penélope de novo e arrastado ela para algum lugar. Pai? Derek deteve o Duque. Aqui tem muitos ouvidos. Ele também pensava o mesmo. Mas essa área não era exclusiva dos Eckhart, e sim o centro do festival de caça, onde todos os aristocratas se reuniam. Eles não sabiam se alguém havia colocado os ouvidos em alguma parte. Reinald participou da primeira busca e parece que viu uma pista. Derek falou em voz baixa. Havia um cadáver de um urso pardo que tinha sido decapitado na área dourada, onde haviam soltado as feras. Um corpo de urso? Era uma notícia séria, o Duque falou assustado. Sim, mas curiosamente, a cabeça cortada não estava no corpo. E havia marcas no corpo do urso, que tinham formato redondo. Que? Formato redondo, sem dúvida foram os disparos da besta da Penélope que causaram isso. O Duque, que tardiamente se deu conta do que o Derek estava falando, abriu muito a boca. Talvez o urso tenha atacado um ser humano. Juro que não havia sinais disso. Derek negou veementemente. O Duque sentiu-se aliviado, mas ainda estava ansioso. Então, o que você fez com o corpo do urso? O Marquês Ellen havia chegado primeiro, e não tivemos escolha além de retroceder depois que a inspeção terminou. Marquês Ellen? A cara do Duque retorceu ao ouvir esse nome inesperado. Então o Marquês foi quem matou o urso? De jeito nenhum, isso só pode ter sido obra de alguém com temperamento violento igual ao do príncipe herdeiro. Mas é claro, um velho que mal consegue segurar um arco, jamais pegaria um urso. Eles não conseguiram trazer a cabeça. De qualquer forma, a presa do Marquês Ellen tinha só o corpo e não tinha a cabeça da fera selvagem. Não faço ideia do que pode ter acontecido. O Duque murmurou com um profundo suspiro, como se estivesse doendo ainda mais sua cabeça. Penélope, por que ela foi até a área onde as feras selvagens foram soltas? Se eu soubesse disso não teria dado a besta para ela então. Pai? Derek, que estava escutando seus murmúrios em silêncio, perguntou abruptamente. Na besta que você deu a Penélope, que tipo de magia ela continha? Que tipo de magia tinha que fez ela ir caçar um urso? O Duque virou a cabeça, cambaleando, esse tema era algo incômodo para ele.
Os olhos do Derek que olhavam para seu pai estavam se estreitando. De jeito nenhum você daria a ela uma arma mortal, não é? Você por acaso enganou a inspeção de arma com Mana? Não é uma arma mortal. Não é nada disso. O Duque virou a cabeça para ele e disse sem rodeios. Ela faz a presa desmaiar por um tempo quando é acertada. É adequado para caçar, por isso ele passou na inspeção. Isso é realmente tudo? Ele era um rapaz persistente. O Duque ficou calado diante de seu primeiro filho, que não acreditou nele facilmente. E, também tem uma magia que faz perder a memória dos momentos antes de ser golpeado. De repente o rosto inexpressivo do Derek distorceu. Houve silêncio na tenda por um momento, não passou muito tempo para que Derek abrisse a boca. Por que você deu isso a ela? O Duque respondeu calmamente, olhando de relance para seu filho. Eu disse a ela que se queria atirar em alguém, que ela levasse essa pessoa a algum lugar deserto e disparasse. Você conhece a personalidade dela, por que você deu uma coisa tão perigosa? A voz do Derek foi diminuindo, como se ele estivesse reprimindo sua raiva. E se acontece a mesma coisa que ano passado? Quando ela ficou louca e saiu disparando nas pessoas sem pensar. Se muitas pessoas forem acertadas pela besta e perderem a memória, como você iria resolver esse problema? Tixi, já chega. O Duque estalou a língua e disse uma desculpa. Eu estou preparado caso tenha que barganhar, eu já pensei em tudo isso e além do mais, ela vai ser cuidadosa. Um Conde Kellen não é o suficiente. Você vai entregar todas as minas restantes dos Eckhart para os nobres? Derek Eckhart. O Duque cortou o Derek decisivamente. Realmente foi uma grande perda para os Eckhart, que entregaram uma mina de diamantes para o Conde Kellen, que teve a filha ameaçada pela violenta Penélope. Mas ela era uma princesa que tinha seu nome escrito formalmente na árvore genealógica. Como poderíamos ignorar isso e ver uma garota ser presa por algo que ela fez? Já chega, se eu dei a mina é porque valia a pena o sacrifício. Você não estava preocupado com ela por causa das coisas ruins que aconteceram recentemente?